E aí galera, tudo bom? A gente vai ver aqui nosso tópico termodinâmicas, leis da termodinâmica. Agora a gente vai ver a primeira lei, para isso a gente vai analisar 3 situações com esses potes que possuem um êmbolo móvel. Êmbolo móvel é uma tampa que pode ir para cima e para baixo pressionando o recipiente. Nessa primeira situação aqui, a gente vai colocar esse foguinho aqui para fornecer calor para o recipiente. Mas o que acontece é que o êmbolo dele não move, a gente vai deixar parado, por isso o volume dele vai ser constante. Então todo o calor fornecido pelo gás vai ser utilizado para variar a temperatura dele. Então o que acontece? Essas moléculas, elas vão se agitar cada vez mais. Isso quer dizer que vai aumentar a agitação molecular delas se eu fornecer mais calor e também vai aumentar a velocidade das moléculas. O que a gente chama dessa agitação é a variação da energia interna, que é representada por ΔU. Mas tem diferença se a gente for fornecer ou retirar calor do gás. Se a gente aumentar o calor do gás, fornecer calor para ele, vai aumentar a energia interna, logo vai aumentar a temperatura. E se o gás perder calor, a energia interna dele diminui e a temperatura diminui também. Nessa situação, a gente viu com o volume constante. Agora, a gente vai ver quando a temperatura é constante. E lembrando que temperatura constante não quer dizer que não vai ser fornecido calor. Vai ter uma quantidade de calor, mas ela vai ser somente necessária para manter a temperatura mesma. O que vai variar é o volume nessa situação. Agora, a gente vai ter que lembrar um conceito lá da mecânica, que é o conceito de trabalho. Porque o que acontece? Quando aquele êmbolo se move, o gás realiza trabalho. Lá na mecânica, a fórmula do trabalho é a força vezes a distância. Quando a gente tem, por exemplo, um bloco e é aplicada uma força sobre ele, ele se move por uma certa distância. Agora, para dar uma nova aparência para essa fórmula, a gente vai lembrar da fórmula da pressão, que é pressão igual a força divididos pela área. Então, a gente substitui a força ali e fica trabalho é igual a pressão vezes a área vezes a distância, que nesse caso a distância que varia é a altura do êmbolo. E a área vezes a altura é a área da base do recipiente vezes a altura dele. E a área vezes a altura é o volume. Então, a gente tem que o trabalho é igual a pressão vezes o volume do recipiente. Então, vão ter situações aqui que vai aparecer uma altura maior e uma altura menor. A altura maior a gente chama de Hzão e a altura menor de Hzinho. Então, é isso, o êmbolo vai ficar variando essa altura. E com isso, vai realizar trabalho. O trabalho pode ser tanto positivo quanto negativo. Quando o trabalho é maior que zero, então quer dizer que o volume aumentou e o gás realizou o trabalho. Para você lembrar disso, é só imaginar que quando o volume dele aumenta, a força está indo para cima. Então, quer dizer que ele está empurrando o ambiente para cima. Agora, quando o trabalho é menor que zero, é negativo, o volume diminui e o meio realiza trabalho sobre o gás. Nesse caso, você imagina que tem uma força sendo aplicada para baixo, empurrando o êmbolo. Então, quer dizer que o meio externo está empurrando o êmbolo para baixo. No primeiro caso, a gente viu que a temperatura variava. No segundo caso, que o volume variava. Agora, nessa última situação, a gente vai ver o que acontece quando a temperatura do gás varia e o volume do gás também varia. É fornecida uma quantidade de calor para o gás que vai fazer com que as suas moléculas se agitem mais ou menos e que o êmbolo se mova, o que vai fazer com que, de volta, ele tenha uma altura inicial, Hzinho, e uma altura final, Hzão, por exemplo. Então, aqui, já que a temperatura está variando e o volume também, a gente vai ter uma variação da energia interna e também o gás vai realizar trabalho. Então, é isso que diz a primeira lei da termodinâmica, que a quantidade de calor fornecida para um gás é utilizada para variar a energia interna dele ou para realizar trabalho. Uma coisa que você pode estar se perguntando é por que essa se chama primeira lei, se existe uma lei anterior a ela, que é a lei zero. É porque a lei zero foi descoberta depois da primeira lei, mas viram que ela era fundamental, já que ela diz respeito à temperatura e equilíbrio térmico, então ela foi passada para antes da primeira lei, por isso se chamou lei zero. Já a primeira lei também é conhecida como o princípio de conservação de energia. Isso porque a quantidade de calor fornecida para o gás
é usada para variar a energia interna dele, mais para realizar trabalho. Isso quer dizer que a quantidade de calor, a energia é conservada. Toda a energia é transformada ou em energia interna, ou em trabalho, ou em energia interna mais trabalho. Nós vemos aqui 3 situações, uma onde o volume era constante, a temperatura variava, então o calor fornecido virava energia interna. A outra situação, onde a temperatura era constante, o volume variava, então o calor fornecido era utilizado para realizar trabalho. E temos a terceira situação, onde ambos variam. Para isso, vamos dar uma olhadinha aqui numa tabela. Aqui na primeira coluna, a gente tem uma transformação isotérmica. Iso, mesmo, térmica, temperatura. Logo, a temperatura é constante. Então, a variação de temperatura é igual a zero e a variação de energia interna é igual a zero. Então, toda a quantidade de calor fornecida para o gás é transformada em trabalho. No gráfico, a gente tem 2 isotermas. A isoterma mais afastada é a que tem a temperatura maior, que é aquela vermelha. A área abaixo dessa curva, ela representa o trabalho realizado pelo gás. Então, se você quiser saber o trabalho, é só calcular a área. E uma coisa que é importante saber é que o trabalho, ele tem 2 formas de ser representado. Ele pode ser representado por essa letra, que é chamada de tal, que é parecido com T, ou ele pode ser representado pela letra H, porque vem de work em inglês, que significa trabalho. A transformação isométrica, ela tem 3 nomes: isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Qualquer um está certo. O que importa é que o volume é constante, logo não tem realização de trabalho, então a quantidade de calor é convertida em energia interna. Ali está um pouquinho difícil de ver porque está em amarelo, mas é uma transformação isobárica. Isobárica é que a pressão é constante, então a temperatura varia e o volume varia. A gente vai usar aquela fórmula que a gente desenvolveu, que é trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Mas essa fórmula pode ser usada em diversas situações, porque na maior parte dos exercícios eles consideram a pressão constante. Então, aqui na isobárica, a quantidade de calor vira energia interna e trabalho, e o trabalho aqui no gráfico pode ser calculado como a área abaixo da curva, que nesse caso é uma reta, já que a gente está olhando um gráfico pressão por volume e a pressão é constante. Nessa última coluna, a gente tem uma transformação adiabática. Numa transformação adiabática, o gás não troca calor com o meio externo. A transformação ela ocorre tão rápido que não tem como trocar calor. Então, na fórmula, que é igual a zero, só sobra a variação de U e trabalho. Então, a variação da energia interna é igual a menos trabalho. No gráfico, a transformação adiabática está sempre entre 2 isotermas. Essa transformação vai ser importante quando vocês forem analisar o ciclo de Carnot na segunda lei da termodinâmica. Mas isso fica para outra aula. Obrigada por ter assistido.